sorte, boa sorte. Oi, gente, tudo bem? Olá. Oi, gente, tudo bem? Ih, a sua imagem veio torta, por que será? Assim? Aê! Espera aí que eu preciso arrumar o... Como é que eu Tá arrumo? bom, tá bom. Já sei. Enquanto o Fernando se ajeita, eu queria agradecer vocês que estão aqui na nossa live de hoje. Hoje a gente vai mudar um pouquinho o nosso enfoque, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da epidemia nas crianças, como que ficam aí as crianças em casa, né? Então, eu queria apresentar para vocês. Tudo certo aí, Fê? Tudo, tô fazendo uma gamba aqui só para não cair. Já tá tudo certo. Tá bom. Então, gente, o Fernando Lamano, como eu falei para vocês no convite, né? Ele é um pediatra, neonatologista, um baita profissional, um amigo, pediatra das minhas filhas. Foi a primeira pessoa que viu minhas filhas quando nasceu, né? Pegou Uhum. minhas bebês da sala de As parto. duas. As duas, elas eram bem pititicas, né? Gemilar. Uhum. E, enfim, é um baita de uma pessoa que eu tenho no meu coração. E eu trouxe aqui para que a gente pudesse trocar uma ideia com ele a respeito da epidemia em crianças. Então, Fê, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Que é isso, Ana. Obrigado eu pelo convite. Eu dei uma olhada e eu estava acompanhando no seu Insta as pessoas que já passaram por aqui no seu Insta, todo nome de peso, e ainda mais vim depois de um ex-ministro da Saúde, né? Então é Sim. uma honra estar aqui com você, viu? Ai, que E com legal. todo mundo que está deixando um tempo aí do seu dia para passar aqui com a gente. Exato, exato. Por isso eu queria agradecer muito todo mundo que está aqui, com muito carinho que eu estou te recebendo, tá? Então, pessoal, podem ir mandando as perguntas. Eu vou fazendo aqui algumas coisas que eu já estava pesquisando, algumas ideias que eu já troquei com o Fernando ao longo da semana. Vamos lá. As crianças, foram o primeiro grupo assim a ser isolado, né? Quando começou a história da quarentena, então a primeira medida foi fechar as escolas e as crianças ficarem em casa. E também a previsão é que as crianças sejam também o último grupo a voltar às atividades normais, né? Quando se fala em relaxar a quarentena, em relaxar a questão do comércio e tal, a escola é a última coisa que espera-se que volta, né? Que volte ao normal. Qual que é a razão disso? Explica isso melhor pra gente. Primeiro que espera que volta, não. Nós pais somos que esperamos que volte primeiro, mas Exatamente. a gente sabe que vai ser talvez a última volta. Primeiro porque no começo, quando começou a surgir os dados epidemiológicos sobre o coronavírus, surgiu um trabalho que mostrava o potencial das pessoas assintomáticas de transmissão. E uma coisa, por exemplo, se pegar do ponto de vista prático, né? Eu estou indo para o consultório, eu estou atendendo apenas crianças de colo e algumas situações pontuais de crianças que precisam, de fato, crianças maiores. Então, por que isso? Porque a criança de 1, 2, 3, 4 anos, ela sai andando, ela sai pondo a mão em tudo. Então, eles são potenciais transmissores da doença. E quando você quer bloquear, você está falando em isolamento, e uma criança, por exemplo, ela na primeira semana do isolamento, antes de iniciar, no começo da semana, eu atendi várias crianças de 1 ano e meio, 2, 3. E elas ficam mexendo em tudo. Então, assim, a capacidade de contaminação, de transmissão é muito grande. Se você pegar dentro da família, a gente mesmo, o avô, a avó, tio, quando vê a criança, o que faz? Abraça, beija, pega, agarra. E na escola, você vê... Eu esmago. Esmaga. E aí você vê na escola, quando vai brincar, seja um esporte, qualquer coisa, sempre tem um contato. Então, e você está falando uma população numerosa, né? Eu não tenho aqui ao certo número o quanto as crianças representam da população
de São Paulo, do Brasil, mas é uma população numerosa. Haja visto que quando, por exemplo, tem férias, não tem trânsito, né? Sim. Então você alivia demais a movimentação. Então as crianças, por conta desse potencial de transmissão, elas foram as primeiras a serem tiradas. Uhum. Além do que no começo, quando se falou disso tudo, a gente estava falando de uma doença nova, que a princípio os dados chineses mostravam que as crianças não eram comprometidas na doença, mas quando você fala assim, eu tenho que proteger alguém, você vai proteger quem? As crianças, os filhos. Então, assim, eles são os primeiros, de fato, a serem tirados e cada vez mais tem dados mostrando o potencial de transmissão, mesmo quando a pessoa ainda está assintomática, 2 dias antes do sintoma. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? Então, por isso que eles foram os primeiros e provavelmente vão ser os últimos a voltar, né? Serão os últimos, né? Pra então, vai liberando... Para desespero de muitos pais, né? E se você for pensar também com a cabeça do gestor, do governante, Sim. Criança não produz. Então, Sim. o pessoal que... A grande guerra dessa doença está sendo o quê? Saúde e economia. Então, assim, se tiver que voltar do ponto de vista econômico e para o governo, também tem esse peso que acho que nesse critério não está sendo olhado dessa forma, mas se fosse avaliar o todo, também pode ter esse peso, né? E aí tem essa questão, né? Quer dizer, então a gente está começando a falar de uma reabertura de novo, né? Do comércio, dos locais de trabalho, dos postos de trabalho, e as crianças provavelmente só retornam para as aulas aí daqui a um bom tempo. E as crianças não podem ficar com os avós, né? Então, nós que somos pais, a gente tem que ficar, sei lá, fazendo uma mágica maluca. Isso, inclusive, pode atrasar, por exemplo, quem tem que voltar a trabalho. Quem tem que voltar a trabalho, mas a criança não tem escola, isso pode atrasar um pouco o retorno ao trabalho de algumas profissões. E aí foi bom você tocar nesse assunto da questão dos avós, porque assim, quando começou o isolamento, tudo bem, isso a gente aguenta, tal. Agora está caindo um peso de 1 mês com criança em casa. Então você começa a pensar em todas as possibilidades eu vou mandar para casa da avó, vou mandar todo mundo para o sítio. Agora é um momento extremamente delicado para ter esse contato, né? Porque se fosse até ver em termos de estatística e chance de transmissão para os avós, era melhor 1 mês atrás do que agora. Então, a gente precisa pensar nisso. E ao mesmo tempo que é difícil, porque a economia vai batendo, o pessoal tá deixando de trabalhar, muita gente sem receber, e você vai ter que criar recursos. Então, pensando nesse cenário, o pessoal que for pensar, não estou falando que é a melhor opção, mas quem não tiver opção e for pensar em deixar a criança com vó, tem que ter um cuidado absurdo de ficar em casa por pelo menos 1 semana sem que ninguém de casa pise na rua. Saia, né? Entendeu? Que é o período de incubação ali, que o pessoal está falando 5 dias. Período de incubação é aquele período em que a pessoa pega o vírus, mas ainda não manifestou. Então, se a gente for pensar, quem está pensando em se locomover, seja de como for, pelo menos 1 semana dentro de casa sem ninguém. Porque se o pai sai para trabalhar, você foi no mercado, qualquer coisa, você já teve um risco de contaminação. Eu não costumo ser histérico com essa coisa de contaminação, nunca fui. Acho que toda essa colonização que a gente tem é extremamente positiva, mas nós estamos numa situação extremamente atípica, né? Então tem que ter esse cuidado, ainda mais quando você fala, vou levar para casa da avó. Se isso tiver que acontecer, tem que ter um zelo absurdo e um cuidado desse tempo de isolamento total da família. Não é a primeira opção, repito, desculpa ser repetitivo, mas casa de vô e casa de vó, nesse momento, não tem que ser a primeira nem a segunda opção. Com certeza. Entendeu? Caso então, precise, caso a economia volte. A criança, mesmo que ela não
não tenha nenhum sintoma, a criança ela é potencialmente transmissora, né? É um transmissor assintomático, né? Sim. Se quiser, a gente pode até falar disso, Ana, porque assim, eu fui dar uma vasculhada em vários países de como está a situação em vários países. E aí eu foquei bastante na Itália e na Espanha, porque Tá, são os legal. países que estão semanas na frente nossa. Uhum. Então, qualquer dado que a gente tem hoje é um dado que pode representar as nossas próximas semanas. Então, Uhum. do ponto de vista, isso é uma coisa super importante para a gente falar. Do ponto de vista de acometimento de criança, eu falei numa live anterior, em uma, duas lives anteriores, mas eu ainda permaneço relativamente tranquilo com tudo que a gente tem visto em termos de sintoma e de acometimento das crianças, tá? Ah, que legal. Então, nesse ponto, não tem novidade. E ainda Uhum. bem, porque era um assunto que eu não gostaria de trazer novidade. É um assunto que eu gostaria de ter trazido os mesmos dados que a gente comentou um mês atrás. Então, por exemplo, na Itália, 1,5, a média, Espanha e Itália, a média de acometimento de criança é de 1 a 1,5% da população com coronavírus. Uhum. Nos Estados Unidos, esse número o CDC soltou essa semana Tá. também um informe, 1,7% dos pacientes com coronavírus são crianças com menos, vou falar criança, mas com menos de 18 anos. Tá, ai, Então, que legal. assim, E tem uma porcentagem disso que são casos mais graves, mais severos? tem 97% no estudo chinês, que é um estudo que a gente está usando mais representativo, de 2.000 crianças, 97% das crianças foram assintomáticas, não apresentavam sintomas ou tinham sintomas leves e moderados, tá? Ah, que Então, a bacana. maioria, Uhum. 2,5% nesse estudo chinês, eram pacientes graves. Uhum. E o pessoal tem classificado nos estudos de coronavírus ainda um nível mais intenso ainda, que é o paciente crítico. Então, nesse estudo, com 2.000 crianças chinesas, 3 crianças foram críticas. Tá? Entendi. Bacana. É, Tem até uma pergunta aqui agora que eu acho que é bem pertinente, que é assim, pode ela está falar. perguntando como que funciona o sintoma, a infecção, para a criança que já tem uma asma, já tem uma bronquite. Tá. Então, vamos falar de sintoma e eu chego nesse aí. Tá. Se você pegar esse dado americano do CDC, 50% das crianças tiveram febre. Ou Uhum. seja, 50% não tiveram febre. Esse é um outro Uhum. ponto de vista. Uhum. Também mais ou menos 50%, está em 46%, tiveram tosse. Ou seja, metade não teve tosse. E aí Tá. você tem uma porcentagem menor de criança com falta de ar. 15% mais ou Uhum. menos. Ou Uhum. seja, corroborando com tudo isso que a gente está falando, a maioria não tem sintoma. Quando tem febre, dor de garganta, falta de ar e tosse são os principais sintomas. Tá? Isso é Tá. importante saber. Uhum. E outra, febre, num estudo italiano, eles mostraram que a maioria faz menos de 39. Então, é, a gente fala muito isso no consultório. A febre em si, ela não é uma doença, ela é um Tá. alarme. Então, se ela está Uhum. 38 ou 38,5 ou 39, isso não vai fazer tanta diferença na infecção, entendeu? O que Uhum. me preocupa sempre na criança com febre é o que vem junto da febre. Então, por Tá. exemplo, tem febre, ok. Tem febre Uhum. e está com falta de ar. Me preocupa a falta de ar. Sim, É isso que sim, preocupa. E aí, sim. respondendo para você na criança com bronquiolite. Então, Isso. trazendo um outro dado aqui, esse bem mais empírico, ou seja, esse é uma coisa que eu estou observando aqui em São Paulo, tá? Nos hospitais de São Paulo, e conversando com vários colegas, cerca de metade das crianças que estão internando, mais ou menos, tá? Isso com o diagnóstico de coronavírus, com corona positivo, Covid, tem uma co-infecção, tem uma infecção junto, tá? Então, o Uhum. que é isso? Então, você vai lá, a criança interna com falta de ar, você faz o teste para o coronavírus, vem positivo.
mas vem Tá. positivo também o vírus sincicial respiratório, que é o da bronquiolite. Então, pode vir coronavírus e influenza. E algumas dessas crianças, a opinião, e opinião em termos de evidência é fraco, né, opinião, mas nesses casos o que se acredita mais é que o quadro, o motivo da internação está sendo mais por esses outros vírus, que é o vírus da bronquiolite, o vírus da influenza, do que pelo coronavírus, tá? Tá. Então, quem faz uma bronquiolite, quem já teve, aí eu vou mudar um pouquinho, vou adaptar a pergunta. Quem já teve bronquiolite tem uma chance maior de chiar o peito, principalmente se teve no primeiro ano de vida. Tem uma chance maior de chiar o peito nos 2 anos seguintes, sem que isso seja uma bronquite. Então, se já teve bronquiolite, se pegar influenza, se pegar rinovírus ou se pegar coronavírus, a princípio, parece que vai ter mais chance de chiar. Tá. Então, não Tá sei bom. se foi essa pergunta que foi sim, feita. eu acho que foi nesse sentido. Tem uma pergunta aqui. Doutor Fernando, você já teve algum paciente com diagnóstico de Covid? Tá, então vamos lá. Vamos também situar todos esses dados que a gente está falando e eu volto na sua pergunta, Amanda. É o seguinte, se a gente tem poucos dados fidedignos sobre coronavírus, na verdade, assim, muita coisa está sendo publicada. Mas você sabe, Ana, a medicina deu uma coxambrada. Então, perdeu o rigor para tudo. Tanto que, assim, eu testei cloroquina no meu quintal, eu vou publicar cloroquina. Então, o que acontece? Os dados que a gente tem em crianças, eles são muito pobres. Por quê? Porque as crianças não estão indo para o hospital. Elas não estão internando. Então, como testando pouco, né? Está testando pouco, porque a maioria dos países não tem kit, então você só testa quem está no hospital. Há alguns estudos que pensam que a gente tem mais ou menos 10, 20% dos casos relatados, que nós estamos relatando apenas 10, 20% de todos os casos. Então, com criança, todos os dados são muito menores. O que eu posso falar para você, Amanda, a sua pergunta, se eu tenho paciente com coronavírus? Eu atendo bastante médico. Então, assim, eu tenho bastante médico no meu consultório, eu atendo bastante filho de médico. Então, eu tenho vários médicos que tiveram ou que estão com coronavírus, cujos filhos ou filhas estão tossindo, mas não têm acesso ao exame. Então, assim, eu não tenho como afirmar que é e que não é. Mas se mãe ou pai está positivo e a criança está tossindo, é provável, né? É muito provável que seja, de fato, o coronavírus. Isso, pessoal. E isso aqui eu vou fazer um parêntese só para vocês verem que, assim, o Lamano realmente, ele é o pediatra de escolha da grande maioria dos médicos que eu conheço da nossa geração. Ele tem um consultório lotado de médico. E para vocês verem o quanto que esse homem é bom mesmo, assim, sabe? Porque médico é difícil de confiar, né? Você vai falar, os caras vão acreditar. E a gente vai na recepção do consultório dele, é um barato, porque a gente vai se conhecendo, a gente é da mesma faculdade, e a gente vai encontrando o pessoal da faculdade, calouro, veterano, é uma farra, né? Aquela recepção do teu consultório. Vira e mexe, o pessoal se encontra lá. Você fala assim, o pessoal acredita. É um baita privilégio, realmente. Graças a Deus, as minhas estão tão bem cuidadinhas, desde sempre, tão pititicas, que agora faz um tempo que eu não apareço por lá. Eu acho até Vamos bom. lá. Deixa só, Ana, só antes de você falar, porque eu vi uma pergunta que passou batido aí, sobre coriza, se coriza é um sintoma, tá? Dentro de um estudo, se eu não me engano, foi do italiano, coriza representava 7% dos pacientes que tinham coronavírus, 7% só tinham coriza. Então, não é um sintoma para a gente... Aquele quadro gripal não é o que parece. A tosse, a febre, a dor de garganta, a princípio, são os sintomas mais importantes. Tá? Legal. Depois a gente volta nisso, porque não é uma gripe. Tá ótimo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Teve aquela história no começo, né, de que algumas medicações deviam ser evitadas, que poderiam piorar o vírus e tal. Qual tem sido a tua recomendação agora para os teus pacientes em relação a alguma medicação que eles devam evitar caso tenham um quadro aí gripal, um quadro viral?
Tá. Na verdade, a gente pode abordar dois aspectos da sua pergunta. Um é sobre a medicação, mesmo que foi o que você perguntou. No começo, o que saiu foi a questão de ibuprofeno, né? De, a princípio, evitar ibuprofeno. A evidência, como a gente falou agora há pouco, o nível de evidência dos trabalhos, a importância, o peso que eles têm, se fosse em outra situação, a gente nem estaria considerando, né? Se não fosse uma situação de pandemia. Mas numa situação de vírus novo, que aparece, qualquer estudo de 10 casos feito em um hospital, a gente está tomando como verdade. Então, vale aqui essa observação, porque geralmente, para a gente indicar uma droga ou contraindicar uma droga, geralmente precisa de estudo em vários centros, em que você aplica a medicação para um grupo e para outro não, sem que ninguém saiba, né? Controlado, duplo cego. E agora, qualquer estudo de 10 casos está sendo, entre aspas, validado. Então, a questão do ibuprofeno foi um pouco isso, né? Então, surgiu ali uma associação com um quadro mais grave, mas o pessoal deixou isso na dúvida. Não tem evidência, mas é aquela coisa. É o único remédio que falaram para não usar. Você vai usar? Quem então, que vai usar? Quem que vai usar? E de fato, assim, se você pegar quadro gripal, resfriado, aliás, resfriado leve em criança, não tem remédio que resolva. É lavagem de secreção. Então, assim, não tem muita coisa para a gente falar pode usar ou não pode usar. Tem que cuidar da secreção, porque a preocupação nesses quadros virais, geralmente a secreção ficar parada e virar um quadro bacteriano e tem que usar antibiótico, né? Que aí é um... Tá. Aí é pior. A Juliana Serra, a Ju Serra, que é uma amiga muito amiga nossa, é minha tá lá amiga na Espanha, né? É paciente do Fê, tá lá em Madrid. Beijo, querida. Ela está perguntando o seguinte, lá em Madrid eles estão vivendo uma situação muito dramática, né? E há muito mais tempo que a gente. E a questão do confinamento lá tem sido realmente muito dramático, né? Porque lá eles não podem mesmo pôr o nariz para fora, tem até a questão policial aí, né? Eles ficam realmente sob vigilância. E a Ju está dizendo aqui que lá está tendo uma discussão, tentando uma lei para ser aprovada para que as crianças possam sair de casa 1 hora por dia para pegar um solzinho. Qual que é a tua opinião sobre isso? E o que você acha daqui no Brasil, já que a gente ainda não tem nada tão restritivo assim? Quer dizer, é recomendado que não se saia de casa, mas se eu sair com a minha filha para fora para tomar um sol, eu não vou ser presa, né? Qual que é a tua opinião a respeito disso? Sobre o isolamento e a saída, né? Sim. Então, quando a gente fala, quando a gente pode individualizar, alguém me liga ou eu falo com alguém, explica a situação, você consegue dimensionar isso melhor, tá? Mas, em geral, qual que é a questão? Porque a gente está numa balança de transmissão e saúde mental. Quem está com criança, e quando a gente fala estar com criança em casa, é importante a gente dimensionar isso. Uma coisa é você estar com um bebê no primeiro ano de vida, que fica no colo ou engatinha. Outra coisa é aquela fase de 1 a 3. Quem está com criança de 1 a 3, eu me sensibilizo, tá? E quem tem as crianças maiores também tem suas dificuldades, mas é mais fácil. Então, e outra, a gente também não pode esquecer de crianças com desenvolvimento atípico, né? Que tem uma demanda super difícil, as crianças que têm várias especialidades para passar, que são atendidas por várias especialidades. Então, quando a gente fala de criança, a gente está vendo esse universo todo. Criança rica, criança pobre. Então, de certa forma, qual que é a questão de você sair de casa hoje? Primeiro, é uma questão de contaminação. Então, se você mora numa casa que você abre a porta de casa e você sai, está na rua, é um cenário. Se você mora num prédio, está no 12º andar, aperta o botão do elevador, cruza com não sei quem, abre portão, porta, e é aquilo que eu falei, criança sai correndo, pega nisso, pega naquilo. É um outro cenário. E aí, as pessoas têm que ponderar muito bem isso, né? Como você vai sair, você agarra sua criança no colo. E tem outro fator importante que eu, por exemplo, moro numa casa, moro aqui, poderia sair para andar de bicicleta, porque
porque eu não encosto em ninguém, nada nem ninguém. Mas quando eu estou andando na rua e eu vejo um monte de gente correndo e andando de bicicleta, eu penso assim, ué, só eu vou ficar dentro de casa? Então, o sair de casa tem esse cunho social também e coletivo. Então, eu entendo, é super difícil, mas eu vou deixar para individualizar. Cada um sabe a sua conta, a hora que a conta chega e o que você pode fazer. De enfiar uma criança no carro, porque parque não tem. Então você vai ter que sair para a rua. Às vezes pegar alguma coisa, você vai sair, dar uma volta com o cachorro. Então é difícil você dar uma ordem, uma orientação coletiva, porque a coletiva é não saia de casa. Mas eu me preocupo demais com o bem-estar familiar, porque qual que é a conta de você ficar em casa, num baita estresse, sem emprego, sem tudo, e depois ter ainda algumas questões de ordem psíquica para resolver muito sérias, entendeu? Sim. Deixa eu te perguntar uma outra coisa que surgiu agora, já que deve ter um monte de médico assistindo a gente, né? Que você é uma unanimidade entre os médicos que têm crianças como eu. Fê, quais os cuidados, a Pri Curi está perguntando, quais os cuidados dos pais médicos com as crianças em casa? Essa é uma questão também que o pessoal tem mandado muita mensagem, anestesista, intensivista, é difícil, porque, por exemplo, tem um pessoal que trabalha no hospital de idoso aqui em São Paulo, né? Então, o pessoal sai de lá, eles estão no chamado covidário. O pessoal sai de lá, tem gente que alugou um apartamento, se eu não me engano, tinha uns hotéis da Avenida Paulista, trazendo para a nossa realidade aqui de São Paulo, tinha uns hotéis que estavam disponibilizando um preço ou uma situação favorável. No interior eu vi um mosteiro que liberou uma ala inteira para médico com coronavírus que tem contato. Então, a situação do médico que chega em casa e que está tendo contato, com certeza, mesmo aquele que não está na linha de frente, porque está circulando, é chegar em casa, tirar a roupa ali na câmera né? na lavanderia, entrar direto para um banho e torcer, né? De certa forma, a gente tem esse cenário de que, de fato, a maioria das pessoas que vão ter complicações sérias, com risco de óbito, são os idosos. A gente não pode esquecer, por exemplo, nesse documento do CDC, a maioria das internações hospitalares eram em adultos, jovens, não era com idoso, ou a quantidade, entendeu? Então, mesmo tendo um cuidado com o idoso, que é isso que a gente tem que ter, as internações tem bastante adulto de meia idade internando, né? É que o desfecho é melhor. Então, a gente precisa pensar nisso. Legal. Agora, vamos falar um pouquinho do calendário vacinal, assim. A gente está vivendo uma situação tão nova, né? Por exemplo, na minha realidade, né, eu cuido de adultos. Quando surgiu a coisa da vacina da gripe, foi uma enxurrada de perguntas, né? Os idosos devem tomar vacina, não devem? Não é perigoso? Ele vai ter efeito colateral? Vai misturar com sintomas de Covid? Enfim. Como que fica o calendário vacinal no cenário agora dessa pandemia? Tá. Então vamos lá. Nós temos um documento que foi emitido pela Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com a Sociedade Brasileira de Imunização. E eles colocam no documento, levando em consideração o estado atual, a recomendação é mantenha o calendário vacinal. Tá? Então, a ideia para as crianças é de que a gente tente manter ao máximo o calendário vacinal. E tem vários motivos para isso, Ana. Uma das coisas, a gente está preocupado, por exemplo, com coronavírus, óbvio, mas, por exemplo, um paciente com coronavírus, ele transmite para 4, 5. Um paciente com sarampo transmite para 12. Então, assim, em geral. Claro que o isolamento social, ele tem um forte, e aí é mais um dado também trazendo, ele tem um forte impacto na disseminação das doenças infantis. Então, quando eu estou querendo me proteger de coronavírus, eu estou protegendo de influenza, sarampo, disso tudo. Então, tanto que o pronto-socorro pediátrico, ele está vazio, ainda bem.
E as internações por outros motivos também diminuíram, por outros vírus respiratórios e tudo mais. Então, respondendo a sua pergunta, o calendário ele deve ser mantido. O que a gente tem que evitar? Muvuca. Tem que evitar auê. Então, seja no posto, tem um posto de saúde aqui perto da minha casa, eu moro perto do glorioso Allianz Parque. Então, assim, Esse é o único defeito. Tem um posto de saúde aqui do lado de casa que é em frente ao Allianz. Então, o que o pessoal fez? Eles foram ali para o estacionamento do Allianz e abriram. E aí, você está num lugar super aberto, passa alguém lá, pum, aplica a injeção e vai embora. Então, alguns postos de saúde estão fazendo isso. Inclusive, eu vi postos de saúde fazendo vacinação domiciliar para idoso que não pode sair de casa. Clínica de vacina, tem várias clínicas fazendo, tem aplicativo de vacina que vai em casa. E nesse documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, eles colocaram que, se for possível a vacinação domiciliar, ok, mas óbvio que isso é um privilégio absurdo, né? Absurdo no sentido de que é muito privilégio, não de que, né? Então, o que a gente deve evitar é tumulto. Então, se for numa clínica, se for no posto, tentar manter o padrão e a distância. E todo mundo vai ponderar aquele risco-benefício de sair de casa naquele momento, né? Para fazer a vacina. Uma outra pergunta, até que surgiu agora, foi a Ana Serra, beijo, que mandou. E aproveitando, já perguntando de outros grupos. Ela pergunta assim, um bebê que nasceu prematuro, né? E aí, ao longo da vida, ele tem um risco maior de contrair uma ou outra doença. Ela quer saber se esse prematuro, lá atrás, se hoje que já está na infância, se ele tem um risco maior com o Covid. E já aproveitando, existe um grupo de risco, assim como a gente fala para os idosos, né? Aqueles portadores de diabetes, hipertensão, tem um risco maior do Covid. Nas crianças, né? Assim, os pacientes portadores de doenças neurológicas, existe também esse grupo de risco? Existe. Então, respondendo primeiro a Ana, a prematuridade também, assim como eu falei da infância, a prematuridade é algo que é uma gama de variedade muito grande. Você tem um bebê que nasceu de 27 semanas, com 600 gramas, e você tem um bebê de 36 semanas, que nasce com 3 quilos e que é um prematuro também. Então, quando o pessoal fala em prematuro, grupo de risco, a gente está falando naquele prematuro que a gente chama de moderado para baixo, que é geralmente, não é regra, mas geralmente é aquele prematuro com menos de 34 semanas que nasceu com 34 semanas de gestação ou menos, tá? Aqueles com menos de 31, 30, 29 são os bebês que têm mais risco mesmo, porque geralmente eles fazem uma doença no período neonatal, que chama displasia broncopulmonar, tem várias nomenclaturas, e que essa repercussão ela pode ser um fator de risco para bronquiolite, tanto que tem uma medicação que faz para prevenir, e para outras doenças respiratórias. Como forma geral, prematuridade, a gente trata a prematuridade da seguinte maneira. Em geral, a gente aborda o seu bebê foi prematuro. Porque senão ganha aquele rótulo de prematuro para o resto da vida. Né? Sim, sim. E óbvio que o bebê que foi prematuro, que precisou de alguns cuidados no início da vida, ele ainda, dependendo do grau, ele pode precisar de alguns cuidados ainda no primeiro ano, no segundo ano de vida. Então, em geral, esse é o período de maior risco para aquele prematuro que teve complicações dentro da UTI. Tá? Aquele foi prematuro, que tem 3, 4, 5 anos, nunca internou, não tem problema respiratório, esquece. Foi prematuro. Tá? E aí, falando de grupo de risco que você me perguntou. Dentro desse cenário, estudo chinês, também eu fui buscar no site do Ministério da Saúde da Itália, da Espanha, a gente tem algumas crianças. Os prematuros, eles entram, mas temos que respeitar isso que eu falei. Os bebês com menos de 1 ano de idade, geralmente têm... pela própria capacidade imunológica deles, que é menor, então eles têm mais chance de qualquer doença, de fazer uma infecção mais generalizada. Para o cardiopata,
quando a gente fala cardiopata, são aquelas crianças que têm uma questão mais séria, geralmente tiveram que fazer correção cirúrgica ou alguma complicação cardiológica. Os que têm problemas, pneumopatias, que são pode ser um broncodisplásico, um prematuro que foi broncodisplásico, até a asma também pode ser um fator de risco, mas tem um fator de risco na infância que está sendo muito colocado, que é a obesidade, e obesidade severa, tá? Geralmente a obesidade, a severa, ela vem acompanhada de outras patologias, de outras doenças, que aí a gente chama de comorbidades, tá? Então, a obesidade é uma coisa que tem sido colocada como um fator de risco, uma obesidade importante. Tá. E tem os as crianças que por algum motivo, ou congênito, ou nascem assim, ou por uma quimioterapia, têm um risco maior de infecções. Esse grupo, pela Associação Espanhola, ele está interrogado, por incrível que pareça, tá? Mas como a gente trata, por ser uma doença infecto-contagiosa, a gente trata dessa maneira. Então, entra aí nesse grupo de risco que pode demandar um pouco mais de atenção. Tá? Legal. Agora, desculpa, pode continuar. Eu só ia falar para você que desse dado do CDC, que é norte-americano, 77% das crianças que hospitalizaram, eles tinham um fator de risco a mais de problema de saúde. Tá? Então, para ver a importância de que alguns agravos podem contribuir para isso. Sim, excelente. Agora, mudando um pouquinho de faixa etária aí da criança, né? Falando assim, do neonato, né? Que é a tua especialidade lá de trás. Quando a mulher está grávida, ela tem um risco maior ela tem um risco de transmitir, se ela tiver o Covid, para o bebê. E segunda pergunta, nasceu o bebê e ela tem algum resfriado, alguma suspeita, ela pode amamentar? Tá. Então, esse negócio da gestante passar para o bebê, a gente chama de transmissão vertical, né? Então, não tem até a data de hoje, e aí eu vi um documento de hoje da Sociedade de Pediatria de São Paulo, nenhuma evidência clara de que gestantes podem passar para o feto ou para o bebê o quadro, tá? Tá. Apesar disso, tem alguns estudos, um estudo chinês que mostrou alguns neonatos, bebês na maternidade que vieram com coronavírus positivo. Então, como é que fica essa história? Como é neonato, você poderia acreditar que foi uma transmissão durante a gravidez. Mas não tem nenhuma comprovação de que isso aconteceu. Então, o que se acredita é que essa transmissão ocorreu pós-natal, depois do nascimento. Tá? Também tem um outro estudo chinês que eles encontraram um anticorpo, aí eu vou ser um pouco específico, da classe IgM no sangue de bebê. Só para explicar, quando a gente tem esse anticorpo da classe IgM em bebê, quer dizer que o bebê tem a doença, tá? Só que nesse estudo, esse exame que foi feito, esse método que foi feito, não é validado. Então, o kit, o laboratório que usaram, não tinha respaldo. Então, ficou essa dúvida não. Eles descartaram essa possibilidade e até o presente momento, grávida não passa coronavírus para o seu feto, ou seja, enquanto está no útero. Tá. Tudo bem? E a questão do aleitamento? O aleitamento, praticamente todas as sociedades europeias, Sociedade Brasileira de Pediatria, as internacionais de amamentação, não tem, até o momento, nenhuma evidência de transmissão de coronavírus para o bebê através do leite materno. Então, todas... a Academia Americana colocou uma nota agora que, se for necessário, você evita. Mas até todas as entidades dizem que não há contraindicação de amamentar para a mãe que tem coronavírus o seu bebê recém-nascido. O que o pessoal tem falado é que, se a mãe não tiver condição clínica,
Então, tá com coronavírus e tá com falta de ar, não consegue sair da cama. Que ela poderia, mas se ela não tem condição clínica, fica difícil de fazer isso, mas ela poderia extrair o leite, tomando todos os cuidados de precaução, e alguém oferecer esse leite materno para o bebê, que seria, até do ponto de vista técnico, interessante, porque a mãe já está produzindo anticorpo e tudo mais. E em casos de sintomas leves, Ana, ou sem sintoma, com corona positivo, tem aí uma série de recomendações, quem quiser depois eu posso mandar, de que você pode amamentar contanto que você lave a mão, use máscara e tome todos os cuidados possíveis. Legal, legal, bacana. Deixa eu te perguntar uma outra coisa que tem sido um tema muito assim recorrente. Eu acho que a grande maioria das pessoas que estão aqui assistindo a gente está passando por isso hoje. Que é o seguinte, como que fica, eu sei que isso é uma área de interesse, de pesquisa sua, né, de estudo, como é que fica a questão da saúde mental dos nossos pequenos que estão confinados, que estão dentro de casa, né? Enfim, como que é isso, assim? O que a gente pode fazer para amenizar isso? De que forma a gente pode perceber que a coisa não está indo bem e que a gente precisa ligar aí o sinalzinho, a luz vermelha? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Esse é um assunto bem complexo, que eu gosto muito, mas é bem complexo. Então, assim, como é que fica a saúde mental? Quando a gente está fazendo essa pergunta, a gente está partindo do pressuposto de que há um problema, de que as pessoas estão enfrentando um problema, e estão de fato, né? E de que isso poderia ficar, determinadas situações poderiam traumatizar as crianças, né? Então, antes da gente falar no trauma, a gente precisa pensar na elaboração do acontecimento. Então, o que acontece? Às vezes, a criança, eu sempre falo isso, a gente quando tem um problema psíquico, a gente recorre a uma conversa com o marido, com a esposa, a igreja, livro, reza, faz o que for. E a criança, ela não tem esses canais. Então, a criança usa muito o corpo, tá? Então, ela usa o corpo, ela fica agitada, ela fica, às vezes, apática, ela altera sono, tá? Eu vou voltar nesse assunto do sono, alimentação, esfíncter. Então, a criança usa muito isso. Então, por que eu estou falando isso? Porque isso pode ser um dos sinais de que alguma coisa não está indo bem. Primeiro de tudo, ninguém está 100%. Agressividade, a Fernanda falou também aqui, agressividade também é um sintoma. Então, primeiro que nenhum de nós, todos adultos, estamos 100% para lidar com isso. Então, a primeira coisa é aceitar isso. Saber que você não vai ser 100%. Você não vai ser a mãe, o pai que você costuma ser. Você não vai fazer as coisas que você costuma fazer da melhor maneira. Não vai fazer o papel de professor, né? Não vai fazer papel de professor, nem deve. Aliás, essa coisa de escola é uma coisa para a gente remar leve. Eu falei isso na outra vez, é para afrouxar todos os parâmetros que a gente tem. Afrouxa sem dó. Afrouxa sem dó. Pode afrouxar um pouco na alimentação, pode afrouxar sem dó. Então, em geral, a criança vai dando esses sinais, né? Então, eu tô com várias crianças que estão vindo falar de sono, né? Várias famílias. Então, e o que é importante? Porque a criança que não dorme, ela tem um dia ruim. E aí a que tem um dia ruim, ela fica mais tensa, ela fica mais irritada, ela fica mais agressiva. Então, quando a gente tiver tendo que chamar demais atenção, quando a gente está vendo que a criança está irritada o dia inteiro, a gente tem que repensar. E aí, infelizmente, é um papel do adulto que já está com um piano nas costas, mas infelizmente é um papel do adulto. E aí a gente tem que repensar na rotina de como tá, vai ter que afrouxar algumas coisas, vai ter que pensar. O trauma, como isso pode ficar lá na frente, a gente não sabe. A criança tem um negócio que a gente chama, tanto orgânico como psíquico, que é uma plasticidade psíquica. Então, a criança, ela supera tudo, assim, supera, claro, né? Ela tem a capacidade de superar. Então, tanto do ponto de vista orgânico, criança quebra um osso, quebra o braço, em 2 semanas está pronto aquele braço. E do ponto de vista psíquico, ela também tem essa capacidade. Mas claro que isso só vai acontecer se é uma criança ouvida. Então,
Uma coisa que eu queria chamar a atenção, desculpa se eu estou me alongando nesse Não, assunto. acho que esse tema é super interessante, talvez o mais importante de tudo que a gente falou até aqui. Uma coisa que a gente precisa prestar atenção, e eu acabei de ter um exemplo pessoal com a minha mãe agora no telefone, é da gente acolher o que a criança traz. E hoje eu tive um exemplo muito claro com isso sobre morte. Uma família que me procurou para falar de morte, o avô morreu. E aí, o que a gente faz? A gente tapeia, né? Geralmente a gente, não, deixa isso para lá. E aí, quando a gente faz isso, o que a gente está, de fato, fazendo? Deixando a criança com o seu problema. E ela vai ter que resolver aquilo sozinha. Então, acolher, ouvir o que a criança está falando, é o primeiro passo. E ouvir criança é uma coisa que adulto não sabe fazer. A gente não sabe fazer isso. Então, ouvir... Se você não souber responder na hora, não responde. Se você falar, mamãe vai pensar, papai vai pensar, deixa para depois. Mas esse é um assunto super delicado, porque quando a gente ignora, a gente está jogando toda a resolução desse problema para a criança. E aí, quem deveria ajudar, que é a gente acaba complicando mais. Então, isso é uma coisa importante, porque isso vai acontecer agora. O trauma vem depois. Mas as perguntas, às vezes elas vêm de forma clara, né? Por que você vai sair para trabalhar? É o que os filhos dos médicos estão falando, dos médicos e das mães. Por que você vai sair para trabalhar se a gente está aqui dentro de casa para se proteger? Eu não posso ir para a escola, né? Se eu não posso ir para a escola. E você vai lá para pegar coronavírus? Entendeu? E essa tua visão, Lamano, assim, essa tua abertura para essa questão que não é comum, né? São poucos pediatras que têm essa visão, essa sensibilidade para a saúde mental. E isso aí eu faço um depoimento, porque isso me fez ser uma mãe com certeza muito melhor, porque lá atrás, desde que as minhas bebês eram aquelas ratinhas que você pegou na sala de parto, você foi me dando dicas de eu ficar ligada em várias coisas e hoje elas estão com 8 anos, emocionalmente super saudáveis, estão lidando com a quarentena de uma forma bem bacana, mas muito, 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 muito pelas dicas que você foi me dando. E eu acho que é isso, eu acho que a gente precisa aprender, porque existe uma técnica para se fazer as coisas. A gente não pode colocar no automático e vamos, porque o automático, ele geralmente faz a gente comer muita bola, né? E se você não souber o que fazer, pelo menos... esse foi um aprendizado que eu tive muito com a minha esposa no começo. Eu tenho uma enteada, tudo mais. De ouvir criança, prestar atenção na criança. Então, assim, a criança dá muita dica. A criança dá muita dica. Você pode não saber interpretar, mas você fala, tá ruim, deu ruim aqui e alguma coisa precisa mudar, entendeu? E aí sim, quando você consegue perceber que algo não tá bem, aí você vai procurar ajuda. Vai procurar ajuda, vai falar com a amiga, vai ver no Insta, vai procurar ajuda onde você quiser. Mas a gente precisa estar atento, porque as coisas vão aparecer agora, mas elas vão repercutir depois, tá? Sim. Você comentou aqui alguma coisa que é sobre esfíncter, né? De que forma o esfíncter ele pode alterar? Fala um pouquinho disso. Isso é complexo aqui também. Os psicólogos poderiam explicar isso melhor, mas, por exemplo, você vê muito associação, às vezes uma criança que já tem controle de esfíncter, está passando por uma fase, perdeu um ente querido, os familiares se separaram, tem alguma questão, e aí você começa a ver esse comportamento acontecer. Isso, às vezes, pode ser um sinal. Por isso que eu falei isso. Pô, o que tem a ver o que está acontecendo com... Mas uma criança que volta a ter a falta do controle do esfíncter, uma vez adquirido, e que está passando por um problema emocional importante na familiar, isso, assim, você só precisa linkar isso. Codificar isso é para especialista, entendeu? Então, isso é importante para a gente estar atento a esses sinais que as crianças dão para a gente. Tá, só para deixar claro, acho que todo mundo entendeu, mas esfíncter a gente está falando de cocô e xixi, né? Esfíncter anal, enfim. Eu queria, nossa, eu por mim ficaria aqui conversando com você mais umas 2 horas. A nossa live está fazendo o maior sucesso, tá todo mundo mandando mensagem de que bom. Tá curtindo, perguntando se vai ficar salva. Sim, a live vai ficar salva, tá?
tem muitas perguntas aqui que a gente não vai conseguir responder por conta do tempo. E aí, pessoal, eu queria deixar aqui um pedido para o Lamano, mas tenho certeza que ele vai topar, que as pessoas entrem em contato através do Instagram dele, pode ser, Fê? As pessoas te mandam direct, perguntas, né? Sigam o Lamano, acompanhem, com certeza ele vai responder para vocês aí as dúvidas que de repente a gente não conseguiu responder aqui, né? Eu tô meio ogro ainda no Instagram. Eu comecei a mexer nisso agora na quarentena. Mas eu vou aperfeiçoar, porque também quando eu fui me empolgar para mexer, começa em casa, né? Porque eu também estou em casa. Aí você tem toda a demanda, três crianças em casa, 2 e uma adolescente. Então começa a ficar pesado. Mas eu vou entrar firme não, nisso. imagina, você nesse. O Instagram precisa de pessoas assim que nem você. Obrigado. Você é um pediatra de mão cheia e que todo mundo precisa conhecer, de verdade. Aqui fica aqui meu agradecimento imenso. Ficaria muitas horas aqui conversando com você. Agradecer todas as pessoas que passaram aqui com a gente. A gente teve uma audiência bem, bem legal. Que bacana. Obrigada pela tua disponibilidade. Vamos fazer outras lives, o pessoal já escreveu aqui que a gente precisa fazer mais vezes. Vamos sim, vamos fazer. Como é que estamos de tempo aí? Então, a gente está quase acabando. Na verdade, acho que a gente tem mais uns 8 minutinhos aqui. Tá. Você tem alguma outra demanda ou você quer... Não, a gente poderia falar a respeito daquela questão. Lembra que a gente falou hoje sobre as idas ao hospital, né? Os hospitais estão vazios, tá, gente? Hoje eu fui dar plantão e os hospitais estão vazios, né? Está todo mundo em pânico e as pessoas estão indo para o hospital só em último caso mesmo. E isso, por um lado, é bom, entre aspas, porque evita a contaminação, mas, por outro, está postergando muito a ida para situações mais críticas, né? Isso é uma coisa importante, porque a gente até conversou disso. Uma das coisas que até com relação ao coronavírus, né? Todo mundo fala, não vai para o hospital, não vai para o hospital. E a pessoa que está com falta de ar, ela não pode demorar para ir, né? Então, dos sintomas respiratórios, começou falta de ar, tem que ir, porque esse atraso pode ser ruim, inclusive para o próprio evolução e tratamento da doença, né? Isso em qualquer idade. Então, na faixa etária pediátrica, também, já falei sobre isso antes, febre, é um sinal, é um alerta, mas febre, de fato, a febre em si, isolada, ela não me preocupa. Me preocupa sempre falta de ar. Então, quando me fala, tá com febre e tosse, minha primeira pergunta é, tá com falta de ar? Não. Então, isso em qualquer situação, independente de coronavírus. Em outras situações também. O pronto-socorro pediátrico, ele está vazio. Por um lado, ainda bem. Mas eu acho que a faixa etária pediátrica, e aí também eu já falei isso outras vezes, eu acho que as famílias estão lidando muito bem bancando muita coisa que não se costuma bancar e que de fato poderia bancar, mas precisa tomar cuidado. Então, tem falta de ar, vai para o hospital. E aí você pode falar da faixa adulta, né? Que às vezes você estava falando, o pessoal tem AVC em casa e não vai, e chega lá pior. Então, exatamente. Tem que pensar nisso também. Da parte pediátrica, P, só queria falar uma coisa sobre risco de acidente. Que a gente tem aí 5 minutinhos. Ótimo, e eu acho que é uma coisa super oportuna para a gente falar. Então, com as crianças em casa, o número de acidente doméstico aumentou. E aí, por que isso acontece? Óbvio, nós estamos em casa numa rotina, numa situação que a gente não está habituado. No início aqui da quarentena, a gente quebrou copo e prato adoidado, porque você vai fazer coisas num ritmo e numa velocidade que você não está acostumado. Então, o que mais está acontecendo em casa? Quedas. Então, queda é super comum. Cuidado, as crianças geralmente caem, batem a cabeça quando elas estão com sono. Então, elas já passaram da hora, estão rodopiando pela sala. Geralmente é nesse momento que as crianças caem, batem a cabeça. E geralmente está na hora de dormir. Então, fica aquela preocupação toda. Ingestão de corpo estranho. Então, criança que põe moeda na boca, botão, porque tá tudo fora do lugar. Tampa de caneta, tá tudo fora de lugar. É outra coisa que tem acontecido. Queria chamar a atenção do álcool 70%.
Esse álcool, 70%, ele tinha sido tirado do mercado por risco de fogo. Então, em casa, é melhor, na maciça maioria das vezes, lavar a mão com água e sabão. Água e sabão. Deixar o álcool para algumas situações e longe do alcance da criança. Eu comprei um álcool em gel aqui que é amarelinho. Se eu tivesse uma criança de 2 anos, certeza que eu poderia pegar e pôr na boca. E nós estamos falando de 70, né? Cerveja é 5, 8, 70 é 70, tá? Sim. E ingestão de produto de limpeza, que também a gente está pendurando roupa no varal, as crianças estão atrás o tempo todo, então tomar cuidado com esse tipo de coisa, tá? Que tem sido uma das procuras de pronto-socorro por ingestão de coisa. E a gente também está cozinhando mais, né? Tá cozinhando, queimadura, tanto pelo fogão, aquela coisa de deixar o braço da panela, da frigideira para fora. Então, tomar cuidado, e forno, né? As crianças vão com a mão no forno. Então, tomar cuidado com isso. Tá? Legal, legal. Ótimo, ótimo. Eu acho que são assuntos bem, bem bacanas. Tem mais acho que a gente passou. Eu acho que a gente passou por tudo, né? Eu só recebi uma mensagem, foi em grupo de médico, mas provavelmente isso vai chegar em outros grupos. Com criança que fez tomografia e tinha vidro fosco. E aí começou a chegar no pronto-socorro. A gente não costuma fazer tomografia para nenhum quadro pulmonar de rotina, influenza, bronquiolite. Então, muitas dessas doenças podem dar vidro fosco. E aí começa a pensar que é coronavírus chegando em criança. Não, tá? Tô falando que isso começou a correr no Zap agora, tá? E que exame que se faz para criança? Raio-X? Geralmente o exame clínico, assim, ó, pode falar o que for, coisa de velho, mas exame clínico você resolve quase tudo. Olha, você examina careca, a criança você tá se entregando. e barba branca. Você fala que exame clínico é melhor que tomografia com essa careca. Mostra a idade, mostra Vão a idade. Vão te dar 60 anos, mas examinar a criança você resolve boa parte e geralmente um raio-x ajuda na maioria dos casos. Tá? Ótimo, maravilha, tá ótimo. Fê, vamos encerrando então por aqui, só para não cair nossa live. Eu queria te agradecer demais, um beijo grande para todo mundo que ficou com a gente. Eu queria te agradecer também a oportunidade, como eu falei, é um prazer enorme falar com você, estar aqui com você, uma neurologista quando eu precisei uma vez, quem eu recorri foi você, uma neurologista, foi secretária de saúde do ABC, então assim, com uma experiência enorme. É um prazer também, o pessoal que puder, eu tenho te acompanhado, você tem publicado muita coisa interessante, então é um prazer estar aqui com você, Ana. Obrigada mesmo, não vou contar para ninguém que eu te dei trote, que você foi meu calouro. Tá bom. Eu estava no segundo ano, você no primeiro, tá bom? Tá bom. Beijo grande e obrigado para todo mundo que participou. Beijo, querido. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Boa noite. Beijo, tchau.